E eu queria te convidar a lermos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Atos, capítulo de número 2. Versículo de número 42 ao de número 47. 42 ao 47. Mais um momento de oração. Pai querido, obrigado, Deus, por esse tempo em que podemos, Senhor, estar aqui. Por diversas vezes já falei que quando o Senhor reúne o teu povo é porque o Senhor quer fazer alguma coisa. O Senhor quer se mover. O Senhor quer corrigir, edificar. O Senhor quer consolar. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor Deus, repouse sobre as nossas vidas, encontrando lugar no nosso coração. Que cada um que aqui está presente, aqueles que estão pelas redes sociais, recebam a tua palavra de bom grado, Senhor. Porque é ela, Senhor Deus, e é por ela, Senhor, que nós somos santificados. É pela tua palavra, Senhor Deus, é que nós temos vida, Senhor. Vida contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, nos alimenta nesta noite, Senhor Deus, neste encontro, nessa reunião, neste tempo de culto que aqui temos, Senhor. Que o teu nome continue sendo glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, eu, juntamente com a tua igreja, Senhor Deus, que são os teus filhos, oramos e fazemos isto, imensamente agradecidos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Atos 2, capítulo de número 2, versículo de número 42 ao 47, nós lemos assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Glória a Deus. Querido, nós temos falado aqui por alguns dias já, há 2 dias, e eu quero em alguns minutos, eu quero trazer à memória o que já foi falado acerca desse assunto tão importante que para mim, o versículo de número 44, ele tem muito a ver com o que a igreja vive hoje. Ou melhor dizendo, com o que a igreja deveria estar vivendo hoje, que é estar juntos e estarem unânimes, estarem com o mesmo sentimento, com aquele ardor no coração. Por isso que eu escrevi na página aqui da nossa comunidade, avançar não é uma opção. Avançar não é uma opção, é um dever de todo aquele que é chamado por Ele. Cada um de nós sabemos aonde nós podemos ser melhor no servir a Deus. Cada um de nós sabemos. E é nesse melhor que nós sabemos que Ele nos capacita, é que nós temos que investir. Alguns partem para o louvor, outros para o tocar do instrumento, outros para cantar, outros para interceder, assim é o corpo. Outros para ensinar, outros para evangelizar, assim é o corpo. E é assim que a igreja tem que avançar. Então avançar não é uma opção para a igreja de Cristo, para a igreja que Ele diz que Ele edificou a igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, avançar não é uma opção. É uma obrigação, é um dever de quem é chamado por Ele. A igreja, também falei aqui que a igreja não foi edificada para ser legal. Não. Cristo edificou a igreja para combater o mal. É para combater o mal, para combater o pecado. A igreja foi edificada por Cristo como uma porta, como já temos falado, como um rebanho, como casa, como reino, como o ajuntamento de pessoas, para que o nome dele continuasse sendo glorificado. E a missão da igreja é levar a palavra de arrependimento. A missão da igreja
é falar sobre o pecado, apontar o pecado, não como julgamento, mas como uma maneira que a pessoa possa vir a se arrepender e ser salva. A igreja não foi edificada para pregar o arrependimento, anunciar as boas novas, se posicionar como noiva do Cordeiro, esperar a vinda do esposo, aleluia, fazer a diferença, ser luz e ser sal. A igreja não está ligada, falamos aqui, a um local físico. Não, a igreja não está ligada. Até porque falamos também que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita em mim e em você. Então, aonde nós estivermos, o texto nos diz lá em Atos 1:8, que Jesus nos chamou para sermos testemunhas dele. E não tem como ser testemunha ficando parado. Se nós temos a condição de avançar, o Senhor tem nos dado saúde, vigor, recursos até mesmo, para nós avançarmos, então nós temos que avançar. Não tem como ser testemunha de Cristo e não testemunhar dele. E principalmente daquilo que ele fez na minha e na tua vida, naquilo que ele está fazendo na minha e na tua vida, e principalmente naquilo que ele irá fazer na minha e na tua vida. Porque nós precisamos ter essa certeza. Então a igreja não está ligada a um espaço físico, em uma edificação, em uma estrutura, mas sim em quem a ela pertence. Eu pertenço à igreja de Cristo, então Cristo está ligado em mim e eu nele, aleluia. Esta é o assunto que nós já falamos. Falamos aqui também que uma coisa é você estar junto, e outra coisa é você estar unido. Nem todos que estão juntos estão unidos. Então, estar junto é importante, é importantíssimo. Algumas pessoas estão junto de nós nesse momento, mas estão à distância, mas estão juntos, e comungando do mesmo pensamento e do mesmo sentimento, querendo um dia se encontrar com Jesus. Falamos aqui que a principal, permita que isso desça o teu precioso coração, a principal missão da igreja é se encontrar com o dono dela. A principal missão da igreja é se encontrar com o dono dela. Eu quero me encontrar com o meu dono, com aquele que me comprou, com aquele que me resgatou. Então, uma coisa é estar junto e a outra é estar unido, é ser um. Jesus foi quem disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, eu entrego eles ao mundo como ovelhas, em meio a lobos, Senhor. Mas Jesus ainda trata do assunto: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Então observem, queridos, a importância de estarmos unidos em torno do nome de Jesus. Não só estarmos juntos. Não, precisamos estar unidos. E Jesus fala muito sobre este ponto de unidade, de ser um. Então falamos sobre isso também. Os irmãos que não participaram, principalmente os que estão nas redes sociais. 2 sextas-feiras atrás nós tratamos de todos esses assuntos aqui. Então Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus fez o mundo e tudo que nele há. Ele fez o mundo e tudo que nele há. Então nós precisamos olhar para esse texto e dizer: foi ele que fez. E ele também, queridos, como lemos nesse texto aqui, que eles perseveravam na doutrina, perseveravam nos ensinamentos de Jesus. Eles olhavam para aquela reunião que eles faziam e algo estava maravilhosamente acontecendo. As pessoas vinham se achegando ao Senhor, porque existia o desejo, o anseio de se encontrar logo com Jesus. E observem, queridos, perseverar. São algumas coisas que o texto nos mostra. Primeiro, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. E isso tudo fazia com que houvesse temor. Porque a palavra que era pregada era de arrependimento. Pense, queridos, naqueles dias, as pessoas ouvindo sobre a vinda de Jesus e olhava para si a sua condição pecaminosa, olhava o seu estado pecaminoso
As pessoas começavam a olhar para si e se confrontando com aquilo que estava sendo falado. Aquilo entrava neles e eles se arrependiam. Por quê? Porque eles queriam se encontrar com Jesus. Ardia no coração deles por esse encontro. E é desta maneira que tem que ser comigo e com você. Quando foi, queridos, que nós ouvimos, fora dessas quatro paredes, em outras oportunidades, se falar da vinda de Jesus, se falar do encontro com Jesus, se falar de arrependimento? Não estou dizendo aqui que a igreja não está falando, não, mas isso está tão reduzido, e vamos falar mais para frente, que a igreja que o Senhor edificou foi para combater o mal, foi para apontar o pecado, foi para chamar o homem, a humanidade ao arrependimento. Foi para isso que o Senhor edificou a igreja. Então em toda alma havia temor. Diz o texto sagrado ainda que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E o que é maravilhoso quando isso acontece? Sinais e maravilhas se faziam pelas mãos dos apóstolos. Sinais e maravilhas. Mas primeiro, queridos, o texto nos diz que eles criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Se não está havendo sinais, se não está ocorrendo maravilhas no seio da igreja, nós sabemos o que está acontecendo. Porque o escritor aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se não tem, nós não vemos. Se as pessoas creem, mas não estão juntas, se estão juntas, mas não estão unânimes, impede que os sinais e maravilhas aconteçam. Existe esse impedimento, mas todos que criam tinham tudo em comum. O texto ainda diz que alguns vendiam as suas propriedades e repartiam segundo a necessidade de cada um. Falamos aqui, queridos, que a igreja, ela não foi edificada para ser legal. E isso parece que choca, né? Porque é tão gostoso, como foi cantado, em teus braços é o meu descanso. Em outro cântico diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É aos pés de Jesus, é o melhor lugar do mundo. Então parece que estar na igreja deveria ser algo legal, deveria ser algo gostoso. Mas se nós olharmos, queridos, para a conversão de Saulo, lá no capítulo de número 9, no mesmo livro, no capítulo de número 9, nós vamos ver quando Deus chama Ananias para um particular e falou: Ananias, vai lá na rua direita, lá em Damasco, na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Você vai encontrar lá o Saulo, que é de Tarso, ele vai estar orando, ele já está fazendo isso há 3 dias, está sem comer, está sem beber. Olha a situação do homem que teve encontro com Jesus. O Ananias tenta se justificar, porque a igreja já tinha sido perseguida por esse homem, porque a igreja estava legal, e como estava muito bom, eles deixaram de ir. Deixaram de cumprir a missão, estavam reunidos só em Jerusalém. Estava muito bom, estava muito legal ali. Aí veio a perseguição. E esse homem que foi o mentor da perseguição, este que foi o algoz da igreja naqueles dias, era o Saulo. Só que Saulo, no caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus. E ele reconheceu quem é com quem ele tinha se encontrado. E Jesus também falou: Saulo, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Ele estava perseguindo, eram as testemunhas de Jesus, eram os cristãos, era a igreja que ele estava perseguindo. E aqui que eu me maravilho, queridos, porque Jesus disse: por que você me persegue? Ele não disse: por que você está perseguindo esses meus servos? Ele não disse isso. Ele não disse: por que você está perseguindo a minha igreja? Não. Ele disse: por que você me persegue? Aleluia. Por que você me persegue? Imagine estar junto, estar com um só sentimento. Aí Jesus fala assim: eu sou vocês. Aleluia. Perseguiu você, persegue a mim. Aí ele está lá, o Ananias tenta agora justificar com Deus, tentar mostrar para Deus. E às vezes nós somos assim.
nós queremos mostrar para Deus o quanto nós estamos sofrendo. O quanto está difícil para nós. Nós queremos mostrar para Ele. E talvez se nós olhássemos, Ele nos permitisse de ver, como tem uma foto, uma imagem no meu celular, a pessoa tentando mostrar para Jesus o quanto estava difícil para Ele. E Jesus sentado ao lado com uma coroa de espinho, o sangue escorrendo pelos seus rostos, as mãos furadas. E Ele dizendo, está difícil para mim. E o que acontece, queridos? O Ananias tentou justificar com Deus o que estava acontecendo. E Deus disse para o Ananias, pense, queridos, Deus disse para o Ananias, você vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido, e ele há de saber o quanto irá padecer pelo meu nome. Então a igreja, queridos, o Saulo foi convidado a participar da igreja de Jesus. Ele foi chamado a participar da igreja de Jesus. Jesus não falou para Ananias, vai lá e diga para ele que a igreja é legal. Vai lá e diga para ele que ele vai ficar rico. Vai lá e diga para ele que ele vai ter uma boa fama. Jesus não disse. Jesus disse assim para ele, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E ele há de saber o quanto há de padecer pelo meu nome. Por isso, queridos, que quando a gente começa a olhar para alguns lugares, para algumas igrejas, que está tudo tão legal, Jesus não chamou para isso. Jesus não chamou eu e você para sermos legais. Nós temos que amar, nós temos que entender, nós temos que compreender, nós temos que abraçar, mas isso não é ser legal, isto é cumprir a missão que Jesus nos confiou. Isso é cumprir a missão que Ele nos confiou. Então, quem está junto, querido, quem está junto, está unido, tem força, tem virtude, para poder caminhar um pouco mais, para poder ir um pouco mais além. Quem está junto, está unido, queridos, mostra que é testemunha de Jesus. Aonde estiver, em que situação estiver, mostra que é testemunho de Jesus. Mostra. E às vezes, queridos, a ausência deste ajuntamento, a ausência desta unidade, não permite que muitas pessoas sigam em frente, que deem mais um passo. Quantas pessoas que eu conheço, e talvez você conheça, que desistiram de ser uma testemunha de Jesus, porque a situação ficou difícil. E talvez tenha se convertido a um evangelho que tudo de bom vai acontecer, que a prosperidade vai repousar sobre a casa. Talvez tenha se convertido a um evangelho que a carteira vai estar sempre cheia, que sempre vai ter dinheiro na conta, que nada de mal vai acontecer. Talvez tenha se convertido a um evangelho assim, mas não foi esse evangelho que Jesus edificou a sua igreja para que fosse pregado. Jesus falou de dificuldades, Jesus falou de perseguição, Jesus falou que a sua igreja ia ter aflições. Jesus falou que a sua igreja seria colocada no mundo como ovelhas diante de lobos ferozes. Foi Jesus quem falou. Então, se a pessoa se converte a um evangelho aonde não se faz necessário transformação, aonde não se faz necessário arrependimento, aonde não é confrontado pela palavra sobre a sua vida de pecado, queridos, essa pessoa ela vai se converter na primeira dificuldade, melhor dizendo, ela vai se convencer e na primeira dificuldade ela vai abandonar. Ela vai deixar o barco. Ela vai sair. Então, quem está junto e está unido tem força para ir um pouco mais além. Quem está junto tem força para ir muito mais além. Testemunhar, que testemunho eu posso dar? Eu tenho que testemunhar quem é Jesus para mim. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha vida? O que Ele já fez na minha vida? O que Ele tem feito? O que Ele vai fazer ainda? E ainda muito mais, o que Ele quer fazer através da minha vida. Então não adianta, queridos,
eu bater o martelo que sou testemunha e não viver sendo testemunha de Jesus. Não mostrar, como falamos aqui, queridos, ser testemunha de Jesus, pertencer à igreja de Cristo, é algo tão maravilhoso, que ele tira aquilo que está ruim de dentro de mim, de você, e coloca qualidades do reino. Coloca qualidades que nós, eu e você, talvez, jamais teríamos pensado um dia em viver. Eu jamais pensei um dia em estar como um servo de Deus, como responsável por uma igreja. Jamais eu pensei. E estou aqui eu hoje. Mas quem era o Moisés? Quem era o Moisés? Da onde o Senhor me tirou? E o que Ele fez na minha vida? E o que Ele quer fazer através da minha vida? Então eu preciso testemunhar o que Ele fez na minha vida, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer e o que Ele está fazendo também através dela. Queridos, testemunhar que Ele fez uma incomparável promessa. Ele fez uma incomparável promessa. E qual é essa incomparável promessa? É que um dia Ele vai voltar. E Ele não vai voltar para se encontrar com uma igreja legal. Não. Ele não vai voltar para se encontrar com uma igreja rica. Não. Não vai. Ele vai se encontrar para se encontrar com uma igreja que Ele edificou. E é tão simples, queridos. Quem recebe virtude do alto, entende que deve estar pronto para tudo o que há de vir. Entende, queridos? Tem que entender. No reino, quando nós servimos no reino, nós estamos servindo também o rei. Tem pessoas que servem no reino, mas não estão servindo o rei. E aqui está um grande problema. Porque quem serve no reino e não serve o rei, naquele dia, o rei poderá dizer, eu não te conheço. Você serviu no reino, mas o tempo todo você foi um anônimo para mim. Você não fez parte da minha igreja. Você não se relacionou comigo. Você não entendeu qual era o meu propósito na tua vida, te chamando para ser igreja, te escolhendo para ser igreja. E nós vemos nos dias de hoje, queridos, e costumo falar, tem igreja para todo gosto que se possa ter. E eu fico maravilhado que até nessas igrejas que muitas vezes passa um certo sentimento de crítica da minha e da tua parte também, acredito que isso aconteça, isso não pode estar acontecendo. Deus também trabalha ali. Ah, mas não está certo aquele negócio. Deus também trabalha ali. Sabe por quê? A igreja é dele. E não adianta, queridos, não importa a minha opinião, não importa o que eu penso, o que eu acho, o que eu falo, o que eu critico, o que eu elogio, isso não importa. Ele sabe quem é a igreja dele. Ele sabe quem é a igreja dele, porque foi ele quem edificou. E como temos dito, permita que isso desça ao teu coração. Não importa o que aconteça, querido, não importa. A igreja que é dele e a igreja continuará sendo dele. A igreja que ele edificou é dele. E não adianta eu falar nada ao contrário. Tem coisas que Moisés, eu não aceito, eu não concordo. Não concordo. Mas às vezes aquela pessoa que está naquela igreja, ela não congregaria aqui conosco. Ela não se ajuntaria aqui conosco. Ela não faria parte de uma unidade conosco. Não, ela não faria. Mas lá ela faz. E é lá que o Senhor quer se revelar para ela. Porque, como temos dito, a igreja não está ligada a um local. Não está ligada a um espaço físico, não. Eu faço parte da igreja. Então, aonde eu estou, eu devo ter ciência disso. Que eu sou um testemunha de Jesus. Então, não importa o que aconteça com a igreja, ele continua sendo o dono dela. Não importa, queridos, não importa, está perseguida.
está sendo perseguida, ele continua sendo dono dela. Está fria, ele continua sendo o dono dela. Porque foi a igreja que ele edificou. E aí começa-se uma guerra, colocando aqui entre parênteses, entre instituições, entre placas. Se esse povo olhasse para o Senhor e se unisse em uma só causa. Aleluia! Aí eu poderia dizer, Senhor, pode voltar, glória a Deus. Volta, Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas esse é o nosso sentimento, essa é a nossa vontade. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus ele deixou muito claro, através dos lábios santos de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele sabe quem é a igreja dele. Então não importa o que aconteça, ele continua sendo dono da igreja que ele edificou. Não importa o que eu possa estar vendo. Não. Eu posso ver muitas coisas. Como falei, ter a minha própria opinião sobre diversos assuntos, sobre diversas coisas que estão ocorrendo. Mas ele continua sendo dono da igreja que ele edificou. Somente ele sabe e conhece quem é a igreja dele. Só ele sabe, só ele conhece. Ele sabe, queridos, permita que isso desça ao teu precioso coração. Ele sabe aonde ela está. Ele sabe o que ela está fazendo. Ele sabe como ela está fazendo. Ele sabe, porque ele edificou. Nós somos apenas, queridos, e achei muito interessante, desde a primeira vez que eu ouvi isso, pelo pastor César Ferreira. Uma família linda que nós conhecemos. E ele disse assim, que a igreja de Cristo é como se fosse uma colcha de retalho. Uma colcha de retalho. Pega-se vários pedacinhos de tecido, um de cada cor, mas tem que ser do mesmo tamanho. E ali vai amarrando, vai dobrando, vai colocando aqui, ali, e quando se vê, se montou uma colcha de retalho. Mas foi com pedacinhos, um aqui, um da cor, outra de outra cor, um de um jeito, outro de um jeito, um xadrez, um outro liso, um outro estampado, e vai montando, e quando termina, aonde começou? Não sei. Aonde que é o meio? Não sei. Onde que terminou? Não sei. Eu sei que a colcha está montada, e foi de pedaços que ela foi construída. Assim é a igreja do Senhor, a igreja que ele edificou. A igreja aqui na nossa região ou no nosso país, ela tem um rumo. Ela tem as coisas que são próprias de um sul-americano. Mas e a igreja na Europa? A situação é outra, o costume é outro, a cultura é outra. Então eu não posso criticar que lá está errado e aqui está certo. Porque esse mesmo olhar eles podem ter para nós. Nós estamos errados e eles estão certos. O que importa, queridos, é que a igreja que foi edificada tem dono. Isso é que nós temos que pensar. Quando olharem para você e disserem assim, a igreja está passando por uma situação difícil. A igreja que ele edificou não está. Ele sabe o que ela está fazendo. Ele sabe aonde ela está. Ele sabe como está sendo feito. A igreja não foi edificada, queridos. Olha, eu fiz uma relação aqui para ser legal. Já falei isso. A igreja não foi edificada para ser rica, não. Tanto é que a missão da igreja é compartilhar e não reter. A missão da igreja é assistir ao necessitado e não ficar com o que se tem e o necessitado passando apuros. Então observem que muitos lugares está sendo pregado ao contrário. Você precisa ter. Mas e compartilhar? Então a igreja não foi chamada, não foi edificada pelo seu dono para ser rica. E olha que ele poderia falar, porque ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele não edificou a igreja para ela ser rica. Ele não edificou a igreja para ter astros ou estrelas. Não. Ele edificou a igreja para ter servos. E servos
obedientes, servos que querem estar juntos, servos que creem, servos que querem estar unânimes, servos que querem perseverar. A igreja não foi edificada para ser uma fonte de sonhos e desejos. Não, não foi edificada para isso. Eu tenho sonhos, então eu vou para a igreja. Eu tenho desejo, então eu vou para a igreja. Não, ela não foi edificada para isso. Se nós lermos lá em Lucas, nós vamos ver, quando o Senhor trata sobre esse assunto, pregar o arrependimento e a confissão dos pecados. É isso, a igreja foi edificada para isso. A igreja não foi edificada para ser uma formadora de egos. E como está acontecendo isso hoje? Mas até nessa formação de egos, o Senhor está ali. E digo isso com propriedade. Seus ouvidos têm egos. E nós estamos vendo hoje pessoas com um ego tão elevado. Mas até nesses lugares, ali está a igreja que o Senhor edificou. Nós podemos criticar, nós podemos reclamar, nós podemos fazer tantas coisas, mas está escrito que seria assim. E se está escrito que seria assim, nós temos que glorificar a Deus porque está acontecendo. E às vezes nós queremos orar contra isso, mas está escrito que seria assim. Então a igreja que ele edificou e a principal missão é se encontrar com ele. Cada um naquele dia saberá por que ficou. Cada um naquele dia saberá por que entrou. Porque passou pela porta. Então a igreja não foi edificada para ninguém se achar melhor do que o outro. Não. Nós temos exemplos. Senhor, o que nós vamos ter? Quem seremos nós no teu reino? Essa foi uma das perguntas que fizeram para Jesus. E Jesus, com muita propriedade, sabedoria, amor, disse a ele: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Calma. Por que vocês estão querendo saber sobre o que vocês vão ter lá? E é isso que nós temos que pensar. Eu não preciso ficar preso às coisas desse mundo. Eu não preciso gastar tempo com as coisas desse mundo. Porque a igreja não foi edificada para fazer com que pessoas sejam querendo se achar que são melhores do que outras. A igreja não foi edificada para ser um espelho do mundo. Ela não foi. Mas se está se tornando, mas ela não foi. Se lá está acontecendo isso, mas ela não foi edificada para isso. Não foi edificada para isso. Pelo contrário, se nós lermos em Mateus capítulo de número 5, nós vamos ver ali, quando Jesus começa a discursar sobre o sermão do monte, ele diz assim: bem-aventurados pobres de espírito. Ele continua dizendo: bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, da perfeita justiça. Bem-aventurados misericordiosos. Esta foi a igreja que o Senhor edificou. Foi essa igreja que ele, quando estava lá na cruz, ele viu. Foi essa igreja. Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados limpos de coração. Aleluia. Bem-aventurados pacificadores. E às vezes nós estamos indo numa contramão. Ao invés de pacificar, nós estamos jogando lenha na fogueira. Ouvimos algo a respeito do que está acontecendo em um determinado lugar, e nós devemos, ao invés de pacificar, nós nos ajuntamos para dizer que está errado mesmo. E às vezes, falando que está errado lá do outro lado, nós não estamos pacificando. Pelo contrário, que falamos aqui em Coríntios capítulo de número 6, há uma lista, ali falamos no domingo, e fala-se dos malfeitores que não herdarão o reino, os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Falamos isso aqui no domingo, no culto de ceia. Então, ao invés de ser pacificadores, às vezes nós estamos tomando um posicionamento contrário.
E eu digo nós, eu estou dizendo sobre a igreja, que às vezes, ao invés de olhar com os olhos de Cristo, está olhando com seus próprios olhos. Observe ainda que diz os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguições. Parece que a igreja agora não está mais sofrendo perseguição. Porque isso, se for falado, muita gente vai deixar de ir. Muita gente vai deixar de participar. Eu não quero sofrer perseguições, e eu estou dizendo perseguições diversas. Perseguições que às vezes são imaginárias. Às vezes não está nem sendo perseguido, mas acha que está. Então não pode se falar de pecado. Recentemente, conversando com uma pessoa, e ela disse assim para mim, para minha esposa, para a Roseli, lá não pode falar de pecado. Lá na igreja não pode falar de pecado. Se eu não posso falar de pecado, eu não posso falar de Jesus. Se eu tiro a força do pecado, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus podia ser feito por qualquer outra pessoa. Porque a morte de Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, foi algo singular, foi algo incomparável. Como que eu posso dizer, como que eu posso deixar de falar sobre o pecado? Como que eu posso deixar de falar sobre o arrependimento? Como que eu posso deixar de falar sobre remissão? Como igreja de Cristo, eu tenho que falar. Como testemunha de Jesus, eu tenho que falar. Bem-aventurados que sofrem perseguições. Bem-aventurados que são injuriados, quando são colocados à prova. Bem-aventurados que são perseguidos, diz o texto, por causa do nome do Senhor, por causa do Senhor. Observem, queridos, a igreja não foi edificada para ser legal. Nós não fomos chamados para sermos legais, para sermos os bonzinhos, para sermos os bonitinhos, não. Nós fomos chamados para combater o mal. Por isso que o texto nos mostra, bem-aventurados são os que são perseguidos por causa do Senhor, os que recebem acusações através de mentiras. Olha o que o texto ainda continua dizendo, os que recebem palavras injustas que apontam para o mal. Olha o que o Senhor chama de bem-aventurado. Isso parece que é um contrassenso. Como é que eu posso ser um bem-aventurado? Como é que eu posso ser feliz se eu sou perseguido? Como é que eu posso ser limpo de coração vendo tanta coisa ruim acontecendo ao meu redor? A igreja foi edificada para combater o mal. Tudo que nós vemos aqui, queridos, tudo isso acontece por causa do dono da igreja. Não é por causa da igreja. É por conta do dono dela. Tudo que nós sofremos, padecemos, perseguições, injúrias, tudo isso que nós relatamos aqui, tudo isso acontece por causa do dono da igreja. A luta não é contra a gente. A luta não é contra o Moisés. É contra o dono do Moisés. Mas ele não pode, o inimigo das nossas almas não pode ferir, não pode atingir o dono da igreja. Então ele vai querer ferir a mim e a você. Por isso que o texto nos leva, em Paulo escrevendo aos Efésios, por isso que ele nos mostra, o texto nos mostra, para nós nos revestirmos do poder de Deus. Nós nos revestirmos das armaduras de Deus. Observem, queridos, a armadura é dele, mas quem luta somos nós. Quem combate somos nós. O Paulo falando que o bom soldado de Cristo, ele não é coroado se não militar legitimamente. Ele se alista no exército a fim de agradar aquele que o alistou, o dono da igreja. Ele faz isso para agradar o dono da igreja. Ele se reveste das armaduras de Deus que nós encontramos em Efésios 6. O capacete, a couraça, o cinto, a bota, a espada, o escudo, está tudo ali.
e nós precisamos nos revestir. Cada uma dá um direcionamento do que significa aquilo. Então não dá para ser testemunha de Cristo e não se revestir das armaduras. Não dá para ser testemunhas de Cristo e não permitir que o poder desça do alto sobre as nossas vidas. Mas muitos, em muitos lugares, estão agindo como se a igreja foi edificada para ser legal. É mais uma questão sócio-clube. Eu sou sócio, vou participar do clube. A igreja não foi chamada para isso. Não foi chamada para isso. Não foi edificada para isso. Em Lucas 18, 6 a 8, e eu quero ler esse texto, essa passagem com você. Lucas, Evangelho de Cristo, segundo escreveu o Senhor, no capítulo 18, versículos 6 a 8. Essa passagem fala sobre o juiz iníquo. De 6 a 8 nós lemos assim: E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. Vocês estão ouvindo o que o injusto juiz disse? O que ele disse? Ele disse assim: eu vou atender logo para que essa mulher pare de me importunar. Eu vou atendê-la logo para ela parar de falar, para parar de me encher a paciência. Aí o Senhor Jesus disse: vocês ouviram o que ele disse? Aí ele fala assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Isso quer dizer, se o juiz atende por uma questão que ele entende para a pessoa parar de perturbá-lo, o texto nos diz que Deus não vai fazer assim. Ele, o justo, o juiz, ele vai fazer justiça aos seus escolhidos. No versículo de número 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Observem que a situação da igreja, ela aponta para cá. Ela aponta diretamente para o que o Lucas estava falando. Olha, vocês precisam clamar. A igreja parece que está parando de clamar. Está parando de buscar. O texto diz que clamam de dia e de noite. Eles buscam durante o dia e buscam durante a noite. O versículo que nós lemos: perseveravam nas orações de dia e de noite, clamando. Quando a igreja para de orar, quando o servo, a testemunha para de orar, ela deixa de receber instruções. Ela deixa de receber direção. Ela deixa de receber poder. Ela deixa de receber virtude. Porque está deixando de falar com o dono da igreja. E observem que o texto diz: porventura o Senhor não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Por que a igreja vai clamar se está tudo bem? Por que a igreja vai orar de dia e de noite se está tudo bem? Se está tudo legal? O Senhor não edificou a sua igreja para ser legal. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Se a igreja deixar de ser igreja, deixar de cumprir o ID, queridos, o Senhor, Ele volta. E vai subir aquele que fez a vontade dele. Aquele que entendeu que ser testemunha é muito mais importante. Como falamos aqui, ser testemunha não é só pregar. Vai muito além do que isso. Ser testemunha não é tocar um instrumento. Vai muito além. Ser testemunha não é ter uma boa voz e cantar louvores bem. Não, vai muito além. Ser testemunha do Senhor é obedecer o que Ele diz. E nós precisamos, como igreja de Cristo, irmos. Porque, queridos, quando nós olhamos para o texto sagrado, que o texto nos diz que eles estavam juntos e tinham tudo em comum, que eles criam que tinham tudo em comum, está faltando algo.
E talvez seja um momento de nós refletirmos, nós que aqui estamos e os que nos acompanham pela live, talvez seja o momento de nós pararmos para refletir. Aonde nós estamos falhando com o dono da igreja? O texto diz, andarão pois dois juntos se não estiverem de acordo. Ali não está dizendo para que se separem, não. Está dizendo, vocês estão juntos. Cheguem a um denominador comum e andem juntos, estejam unidos, em prol de uma causa maior. Por isso que falamos, a igreja do Senhor não foi edificada para formar egos. Não foi. E quando se forma ego, o que acontece? Vai estar junto, mas não vai estar unido. Vai estar junto, mas não vai querer descer um degrau. Vai estar junto, mas não vai querer se humilhar. Queridos, eu conheço pessoas que vivem ministerialmente com problemas por conta de não se humilhar, de não pedir perdão, de não se arrepender, de não confessar. Vivem ministerialmente uma situação difícil. E isso não é por falta de conselho. Se acerte, resolva, para que o Senhor honre o teu ministério. Mas não é feito desse jeito. Por quê? Porque durante um tempo acabou se formando um ego em si mesmo, criou-se um ego que não permite que a pessoa se arrependa. E observem que Jesus falou que em nome dele se pregasse o arrependimento. E aí deixa de se pregar o arrependimento. Ou, vamos melhorar isso, às vezes até prega o arrependimento, mas não se arrepende. Até prega a confissão dos pecados, mas não confessa. Até prega a unidade, mas não se coloca para estar unido. A igreja de Cristo, falei, não foi edificada para fazer com que pessoas sejam melhores do que outras. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. É no tempo do Senhor. E quantas pessoas estão deixando, ficando para trás, por falta de ser testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo se esforçam para ser um cidadão do céu. Tem pessoas, queridos, que estão se preparando e se esforçam e buscam para ser cidadão aqui. Mas se olhar para a igreja que Cristo edificou, a pessoa vai se esforçar para ser um cidadão do céu. Porque isso aqui vai passar. Falamos em outra oportunidade em Colossenses capítulo de número 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas lá do alto, e não as que são da terra. Isso que a igreja que foi edificada por Cristo tem que pensar. Porque o escritor aos Hebreus diz em Hebreus 13:14, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Testemunha de Cristo busca a cidade futura. Ele não está preso à cidade porque não tem uma cidade permanente. Não é só no lugar que a testemunha de Cristo fica. Ele vai marchando em direção à cidade futura. Vai marchando, vai avançando em direção às mansões celestiais. Não dá para ficar parado, queridos. Não dá para ser testemunha de Cristo e não testemunhar sobre Ele, em falar sobre Ele. Nós precisamos continuar buscando a cidade futura. E aqui eu convido a você, juntamente comigo, a pensar, a minha casa precisa ser mais igreja. A minha família precisa ser mais testemunha de Jesus. Tem um cântico que o pastor Isaías ele gosta muito, e eu gosto quando ele canta, que diz, nada sei sobre o futuro, desconheço o que há de vir. É provável que as nuvens queiram o meu viver cobrir. Então eu não sei
o que o Senhor tem reservado para mim. Eu sei que se eu tiver que passar, eu quero passar com Ele. A dificuldade que eu tiver que passar, eu quero passar com Jesus. A testemunha de Cristo tem que pensar assim. Vai vir dificuldades, provações, aflições, eu quero passar com Jesus. E para encerrarmos, Paulo, quando escreve a sua carta à igreja que estava plantada em Roma, capítulo de número 8, versículo de número 18, diz que as aflições do tempo presente, é o Paulo escrevendo para a igreja que Cristo edificou. As aflições do tempo presente não são para ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Ser testemunha de Cristo é descansar nos braços do Senhor. Ser testemunha de Cristo é estar no melhor lugar, que é aos pés dele. Foi lá que o endemoniado foi liberto, o gadareno. Olharam, viram que ele estava em direção a Jesus e temeram, porque ele era um homem muito difícil, era um endemoniado. E quando deram uma segunda olhada, lá estava aquele homem liberto, sentado aos pés de Jesus. Marta e Maria, aleluia, estavam em casa, uma falando muito atarefada, e a outra estava aos pés de Jesus. E Jesus, eu disse, olha, ela escolheu a melhor parte. E nós, como testemunhas de Jesus, temos que escolher a melhor parte, que é sermos cidadãos do céu, vivendo nessa terra. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai de toda a vida, obrigado, Deus, pelo compartilhar da Tua palavra. Por estar nos direcionando, Senhor, nos trazendo ou nos reforçando a nos mantermos na rota que o Senhor escolheu para nós. A direção que o Senhor colocou no meu coração, no coração dos meus irmãos que aqui estão e no coração daqueles que nos acompanham pela live. O Senhor nos deu uma direção um dia quando o Senhor nos chamou. Quando o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Quando o Senhor nos colocou e nos firmou sobre a rocha que é Cristo. Por isso, ó Deus, o Senhor, através de Cristo, edificou a igreja, para que a igreja, Senhor Deus, avançasse. E ainda testificou com esta afirmativa e a promessa tua, Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Nos faça, ó Deus, entender cada vez mais o que é ser tua igreja. Nos faça compreender e vivermos o que é ser a tua igreja. Neste presente século, Senhor. Que ao sermos confrontados, que ao sermos perseguidos, injuriados, Senhor, que venhamos a mostrar para quem quer que seja, que nós temos um dono. E esse dono foi Ele quem edificou a igreja. Obrigado, Deus, por esse tempo em que nos reunimos como tua igreja neste lugar. Que nos reunimos como teus filhos, como famílias de Deus. Como pertencentes a um reino. E este reino que nunca tem fim. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a testificarmos, Senhor Deus, com ousadia, com autoridade. Estando juntos e unidos, Senhor, para falarmos das verdades que o Senhor faz alcançar o nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo. Eu oro, Senhor Deus, juntamente com os meus irmãos que são os teus filhos. E fazemos isto imensamente agradecidos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos para o nosso momento do ofertório. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Eu quero te convidar, como temos falado. O Senhor, Ele não quer a tua oferta. Ele quer você. E nós precisamos, como igreja, entender isso. Este lugar aqui é alugado. E existe um compromisso da nossa parte como igreja em saudar aquilo que nós nos propusemos a fazer. Mas o Senhor, Ele promove, Ele nos dá recurso, Ele dá-nos condição de fazermos isso. Graças a Deus por isso. Então quero te convidar, antes de você entregar a tua oferta,
que você se coloque primeiro nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse momento de ofertório. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos teus filhos que aqui estão, por a vida daqueles que não puderam estar, por aqueles que estão providos e por aqueles que estão desprovidos para esse momento. Tu sabes e conheces como cada um de nós queremos te servir melhor e até mesmo com as nossas contribuições, Senhor Deus. Nos ajude e nos guarde, nos livre de todo mal. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estarão ofertando e de igual modo aqueles que estão desprovidos. Eu oro, Senhor Deus, agradecido e faço isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu vejo como Deus trabalha de forma maravilhosa nas nossas vidas. Eu sempre falo aqui do pastor Isaías, do pastor Fábio que toca, do Everton, que tem nos auxiliado bastante, e quase não falo do Moisés. Desde o primeiro dia que nós começamos a edificar esse lugar aqui, ele teve todos os dias ao meu lado. E ele chegou hoje, quando eu cheguei do serviço, ele falou: pai, hoje não tem faculdade. A alegria dele em estar aqui. Ele e a Samara, pelo menos nesse primeiro semestre, parece que não vão ter aula nas sextas-feiras, presencial. E eu queria muito agradecer a Deus pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa. Eu queria muito agradecer a Deus. Como é bom ter pessoas que estão ao nosso lado. Eu confesso aos meus irmãos, primeiramente eu agradeço a Deus, mas o que seria do Moisés se não fosse essa família linda que tenho hoje? Esposa e filhos. Queridos, é difícil, mas é tão maravilhoso, tão gratificante, e eu faria tudo de novo para glorificar o nome do meu Senhor. Eu sei de onde que Ele me tirou, e eu sei que não é diferente com vocês. Vocês devem agradecer muito a Deus pelos filhos que têm. E é isso que nós temos que fazer. Estarmos juntos e unidos. Guarda isso no coração. Estar juntos e unidos. Para a glória do Senhor. Amém? E você que nos assiste pela live, assuma um compromisso. Esteja conosco, glorifique a Deus, acompanhe, compartilhe. Porque eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração, assim como falou ao meu, assim como falou ao nosso coração aqui. E eu encerro a minha fala aqui dizendo a respeito do como é bom servir a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus, que foi edificada por Ele, espalhada sobre a face da terra. E nós aqui, como parte desta igreja edificada, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo: amém. Jesus está encerrado. Um bom final de semana a todos, em nome de Jesus.